Bom Bom dia! dia, Bom dia, dá para me ouvir direitinho aí, Ricardo? dá. Então, estamos ao vivo, olha só, fazendo live, que chique. Você viu ao vivo e a cores. Pois é, aqui convida sempre. É que eu tô aqui pelo TikTok também, pessoal. Então, tem a participação de vocês pelo TikTok, pelo Instagram, beleza? Vamos falar hoje. Posso apresentar o programa? Pode, à vontade. Meu mestre, Ricardo, professor. Tá, então a gente vai começar toda segunda-feira, agora às 11 horas, com o programa Mediunidade Sem Filtro, falando sobre mediunidades e temas universalistas na espiritualidade. E o tema de hoje é Sou médium, e agora? E agora, o que eu Desenrolando faço? também o que a gente começou lá no programa do Ricardo, na rádio. Faz aí a propaganda do seu programa, Ricardo. Programa Libertando Mentes, que vai ao ar a cada 15 dias, 11 horas, pela Web Rádio ABC, onde eu faço um Isso. programa a cada 15 dias, né? E aí, Isso. pelo... Qual que é o tema? Já tem o tema do próximo programa? Ainda não. Então segue lá, gente, a página do Ricardo Estrela de Agni, né, no Instagram, no TikTok, e Exatamente. Ricardo Tremari, não é isso? Isso. É isso mesmo. Então, manda a participação de vocês também, qual o conceito que vocês têm sobre mediunidade, o que vocês pensam sobre isso, vocês trabalham em terreiro, trabalham em casa espírita, trabalham na igreja, o que a gente entende aí sobre mediunidade? Ou no E aí, trabalho, né? pai, quando o pessoal chega aí para você, que você também é oraculista, que eu sei, né? E bom, quando o pessoal chega aí para você e aparece nas cartas, você é médium, colega, e agora? O que a gente faz? É, Como que as pessoas recebem essa orientação, essa informação? tem pessoas que saem correndo, né? Que fica Ah, sim, assustado, é a primeira coisa que a gente quer fazer é sair correndo mesmo. saem correndo e o que que eu vou fazer, o que que eu não faço, o que que eu deixo de fazer, como é que eu vou fazer, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não é meu caminho, eu não sou, eu não nasci para isso, e fica nesse desespero, né? E aí você vai avaliando, não é nada disso. E a pessoa faz uma tempestade num copo de água que não cabe naquele momento, né? Ela nem avaliou, nem olhou, nem foi atrás, nem esperou a gente terminar Nem para sabe falar, o que é, né? Se é de nem sabe o que que comer. é. Porque a mediunidade tem vários pontos, né? Vários pontos. Não é só um. Tem médio de transporte, tem médio de sensitivo, tem médio de ouvido, tem médio de visão, tem médio para limpar, tem médio de porteira. Dentro de Médio um. para limpar é ótimo. É, médio para limpar. Tem vários tipos de mediunidade. E aí a pessoa, às vezes, ela vai se encaixar em algum ponto dentro de um terreiro, né? Não é mediunidade, não é só incorporação, né? Incorporação é consequência só. Então, essa questão da incorporação, né? É legal você falar, puxar esse assunto aí, porque na Umbanda, por exemplo, a incorporação ela é muito supervalorizada, né? Sim, A gente até ouve muito assim, algumas expressões são antigas, né, dentro de terreiro, quando você vai trabalhar incorporar, quando você é médio de incorporação, aí o pessoal chega e pergunta, você vai trabalhar hoje? É tipo, é só o médio de incorporação que trabalha, né? Então, exatamente. pegando esse gancho aí, qual que são as dinâmicas? Parece que eu tô te entrevistando, né? Vamos desenrolar o tema aí junto. O que acontece dentro do terreiro? É só incorporar que a gente trabalha dentro do terreiro? Quer dizer que a pessoa que fica na porteira não trabalha, o cambone não trabalha. Se o pai de santo e a mãe de santo não incorporar, também não está trabalhando, porque a gente coloca na nossa cabeça que não, hoje eu vou trabalhar, eu vou incorporar, eu vou trabalhar, né? Então, É, quando a gente está trocando o lixinho do banheiro lá no terreiro, a gente não está trabalhando também, não, né? A pessoa que fica na cantina, ajudando a rodar, girar a renda lá no terreiro, não está trabalhando também, né? exatamente. Então, como que é? Como que é essa dinâmica de trabalho no terreiro, que você acha? Na, na verdade, um trabalho espiritual ele começa muito antes, né? Desde quando você anuncia uma gira, um trabalho, qualquer que seja, os guias já estão trabalhando. E a gente que é médio já trabalha também antes, através do banho, através do pensamento, através do que a gente vai, por exemplo, hoje é segunda, sábado que vem eu tenho gira. Maravilha. Eu já estou começando a trabalhar desde hoje.
trabalhar meus pensamentos, meus sentimentos, trabalhar a minha ação, as ações do dia a dia, né? Isso já é um trabalho. E quando eu chego no terreiro, aí o meu trabalho ainda continua. E depois também continua. Porque não necessariamente eu preciso incorporar para trabalhar espiritualmente, né? Eu vou lá limpar o chão, eu estou trabalhando. Por isso que eu falei, o médico que limpa, ele também trabalha. É um desenvolvimento. Limpa o banheiro, é desenvolvimento. Tudo é um desenvolvimento dentro do terreiro, porque o terreiro não se comporta só a incorporação. A incorporação é consequência, né? Então você vai lá, eu posso ir lá e dar um passe com as minhas mãos e estou trabalhando. Quem disse que eu não estou trabalhando? Eu estou lá pensando, dando uma palavra, dando um ombro amigo para alguém, eu estou trabalhando espiritualmente, porque as minhas entidades estão do meu lado. Não necessariamente eu preciso estar incorporado, como muitos de nós pensam, né, que está incorporado. Ah, eu preciso trabalhar só na incorporação. Não. Uma palavra, um ombro, um direcionamento para alguma pessoa que está perdido, uma conversa, um bate-papo, de jogar a conversa fora, entre aspas, né? E aí você já ajuda aquela pessoa a clarear alguma coisa. Isso já é um trabalho espiritual muito grande. Então, não necessariamente eu preciso estar dentro da incorporação, da corrente para poder Uhum, trabalhar, né? A uhum. organização da gira, a organização da assistência. Então, são quantos trabalhos nós não temos dentro de um terreiro, né? Então, às vezes, as pessoas, nós, né, se desesperamos quando descobrimos. Sou médio, e agora? O que que a gente faz? Ah, eu não quero Uhum. isso para mim. Ah, eu não quero, eu não sei, mas tem que ir lá para ver, né? Tem que visitar, tem que olhar, tem que sentir, tem que fazer um monte de coisa que precisa. Então eu entendo por isso, né? Entendo que todos os trabalhos, tanto dentro do terreiro como na nossa vida, é espiritual. Porque tudo é direcionado pelo espiritual. Não tem como falar, ah, eu tenho uma intuição que, ah, é coisa da minha cabeça. Não é. Sua intuição é algum guia, algum mestre, algum anjo guardião que está te direcionando para aquele lugar. Ó, não vai por aqui porque aqui é perigoso. Vai por aqui. E assim sucessivamente, né? E é interessante você falar isso porque é muito para a vida mesmo, né? Sim, Quando a gente aprende a ouvir, não apenas ouvir, mas também dar atenção para a nossa intuição. Tudo bem que é difícil, ninguém está falando que é fácil, mas não é difícil, mas não é impossível. Vamos lá, exatamente. né? Porque o que é intuição? Intuição é aquela informação que a gente sente e bate no nosso sentimento, sem racionalizar. Exatamente. Bateu no sentimento sem racionalizar, aí é intuição. É claro que eu vou pegar essa intuição, aí depois que eu recebo essa informação, que parece que é ao mesmo tempo, mas não é, que essa informação ela vai para a nossa racionalização, aí eu vou analisar sobre o assunto. Mas a intuição basicamente é isso. A intuição ela é uma informação que ela vem para nós ou do nosso interior ou de um agente externo, ela bate no nosso sentimento e ela vai para o nosso racional. Só que aí o que, que acontece? Isso é o que eu percebo, né? Que acontece, não, eu sou média, eu sinto que eu tenho chamado, eu sinto que eu sou média, eu sinto que quando eu entro no terreiro, começa a tocar o atabaque e já dá um ciricutico, né? Não é assim? Já É dá o isso aí. negócio lá. Então vamos lá. Então, mas aí, ou seja, tocou no coração. Sim, Já não é mais racional. Não tá dentro do campo do racional. Então, tocou o coração, eu preciso pelo menos prestar atenção nessa sensação. Tá tocando meu coração por quê? Porque se eu entro numa igreja, por exemplo, e ouço um louvor, aquilo toca no meu coração, tá tocando no meu coração por quê? Alguma coisa tem. Porque eu exatamente. posso ir em qualquer lugar e aquilo me incomodar. Então, existem as manifestações, as expressões da espiritualidade, sim, e também ao nosso redor, que elas vão nos tocar de alguma maneira. Tocando Exatamente. a gente de alguma maneira, eu vou perceber se está me tocando de uma forma que é bom para mim, que não significa que é bom ou ruim, significa que é bom para mim, né? Que tem isso também. Porque Exato. aí a gente tira as pessoas de dentro da caixinha de achar o quê? Não, porque é só o meu terreiro que é bom, porque lá tem um trabalho bom, porque lá que, né? Não, não é desse jeito que funciona. Porque de repente eu vou no seu terreiro e ele tem um trabalho super bom, super maravilhoso, mas para minha afinidade energética, para aquilo que eu preciso, ele não é compatível. Exatamente. E tá tudo Não é bem. verdade? E tá tudo certo. A questão é a gente visitar lugares ou se propor a
colocar essa intuição em prática, né? De buscar, não, agora beleza, então eu vou buscar um lugar. Não tem lugar bom, lugar ruim. Eu tô olhando para a câmera do TikTok. Não tem lugar bom, lugar ruim. O que existe é um lugar que é compatível com a sua energia. Porque não significa que você chegou, sei lá, de repente num lugar e passou mal, porque também o que é passar mal, né? E aquele lugar é ruim. Não, é só a sua energia que não bateu. Aí você, o que faz? A gente pega o nosso banquinho, a gente sai de mansinho e vai buscar um lugar que a nossa energia é compatível. É assim que funciona. Porque, de repente, a minha energia ela é mais compatível numa jurema sagrada. De repente, a minha energia é mais compatível na igreja. Ela é mais compatível num xirê de candomblé e tá tudo certo. Na Umbanda Sagrada, porque a própria Umbanda ela tem um monte de vertente, né? Tem a Umbanda Exatamente. Sagrada, tem a Umbanda Raiz, que é maravilhosa também. Então, eu não vou colocar as coisas dentro de caixinhas para falar o que é bom e o que é ruim, porque a gente não pode se colocar dentro de uma caixinha para falar o que é bom e o que é ruim para o outro. A gente Exatamente. precisa se concentrar no que é bom e no que é ruim para nós. E outra, Quando a gente esse está ponto, buscando, eu entendo assim, né, Ricardo? Quando a gente está buscando o caminho espiritual, a gente precisa se concentrar no que é bom para a gente, sim, não é para o outro. E exatamente. aí isso às vezes causa uns rebuliços na vida também, né? Faz Porque aquela bagunça, né? o que é a tal da bagunça? Vamos lá, por exemplo, eu tenho na minha família todo mundo que vai para um canto. Só que aí, de repente, aquele canto, não vou dar nomes para não parecer, né? Para não parecer preconceituosa. Mas é assim. De repente, todo mundo vai para um canto. Só que aquele canto não toca em mim. E aí, o que Exatamente. a gente faz? A gente segue a maré, a gente segue as Marias, né? Ou a gente vai buscar o canto que toca no nosso coração? Porque a espiritualidade, ela também é muito individual. Exatamente. A espiritualidade, ela é um caminho individual. Então, não tem como eu seguir uma espiritualidade que o outro está colocando para mim. Eu posso experimentar essa espiritualidade e ver se ela agrega no meu ser ancestral. Vou até colocar assim. Porque, às vezes, não é porque o seu irmão de sangue ele vai num canto que aquele canto também é bom para você. Exatamente. E aí, onde Jesus disse, né? Eu não trouxe a paz, eu trouxe a divisão. Eu não trouxe a cruz, eu trouxe a espada. Exatamente. Porque as divisões elas vão acontecendo e a gente precisa se ver, principalmente quando se fala de espiritualidade, e aí a gente entra no campo sério, né? Que é da individualidade universal, é da individualidade ancestral de cada um, porque não é porque a gente cai numa mesma família que a gente tem que seguir o caminho todo mundo junto. Quando eu me vejo como ser universal, como ser ancestral, como ser, enfim, atemporal, eu preciso ir me posicionando na minha vida para fazer as minhas escolhas. E isso também não tem só relação com a espiritualidade, tem relação com tudo. Sim, exatamente. Pelo menos eu entendo dessa maneira. O que você acha? É isso mesmo. E pegar esse gancho de passar mal, né? Ah, eu vou lá e passei mal naquela casa. Mas por que que você passou mal? Claro, pode ser a energia da casa? Pode, não vou dizer que não pode. Mas também pode ser a sua energia que está ruim e ele está expulsando alguma coisa que está dentro de você que não é para estar. Né? Então, vem esse passar mal. E muita gente tem um medo, ah, eu vou no terreiro, eu vou falar com alguém, eu vou passar mal. Ou eu vou escutar alguma coisa que eu não quero, né? Tem muito disso. Aí, o que Eu acontece? só vou escutar o que eu quero, né? É, Que eu sou uma, linda. uma casa de lei, uma casa que trabalha dentro da lei, ele vai falar aquilo que você precisa escutar, doa quem doer, né? Como eu sempre digo, a verdade tem que ser dita, independente daquilo que você vai buscar. E se você for no terreiro é porque você quer alguma coisa. Se você vai falar com alguém, você quer alguma coisa. Então, esse passar mal que a pessoa tem, que é um bloqueio, é uma expulsão de alguma coisa que está fazendo mal para ela. Né? E aí as pessoas, por causa disso, elas se bloqueiam. Ah, eu não vou lá não porque eu passei mal naquele terreiro, porque eu desmaiei, porque eu vomitei, porque eu fiz um monte de coisa lá e deu tudo errado. E aí começa a criar bloqueio. Só que aí você olhar para dentro, quanto tranqueira a gente não tem dentro da gente? O quanto que a gente não se alimenta de coisas negativas, de pensamentos que nós mesmos fabricamos. Então, quando a gente vai num lugar assim, a gente expulsa. Então, esse passar mal
Não é passar mal, porque a espiritualidade está fazendo você passar mal. Ela não vai fazer você passar mal, ela vai fazer você expulsar aquilo que está dentro de você, né? Isso é muito importante, porque chega muitos casos para mim no oráculo. Ah, eu passei mal, eu fui numa casa, eu passei mal. Eu fui na outra casa, eu passei mal. Eu não sei o que que vai acontecer comigo. Eu não sei mais o meu caminho, porque eu vou nas casas e passo mal. Ué, mas peraí, então não é uma casa. Se você vai em várias casas e passa mal, o problema está com você, né, teoricamente, né? Aí a pessoa fica, nossa, mas eu sou o problema? Não, é que o que você fabrica, porque nós somos fabricadores, nós somos co-criadores, né? Então, se nós somos co-criadores, nós co-cria positivo e negativo. Depende do que você vai, depende da direção que você dá para aquilo que você está criando. E aí eu passei mal. Não, você passou mal porque você estava carregado e aí dá choque de energia. Porque o terreno está com energia elevada. Você entrou com uma energia baixa, dá choque. É igual você tomar um banho de água de gelo, água gelada. Você está lá no sol, você toma um banho de água gelada, dá aquele bum. Dá até um sericutico no corpo, né? Ou quando você vai na É, praia ou na piscina, você entra, você vai que você entra devagarinho. Então, esse passar mal, as pessoas elas se bloqueiam muito por causa disso, né? Isso, muito caso chega para mim sobre isso. Então, às vezes, a energia do terreiro não é que está ruim, é a sua energia que está muito baixa. É claro, né? Tem casas e casas, né? Tem fundamentos e fundamentos. Então, você tem que confiar, pegar uma casa de confiança, um terapeuta de confiança, alguém de confiança para você tratar esse medo, né? E, às vezes, o medo também é muito da nossa cabeça. É pagar para ver, né? Vai lá, paga, estuda, vai lá, vai olha. lá vai lá e vê como que é, né? Deixa eu dar um Exatamente. salve aqui pro pessoal do TikTok, que eles estão perguntando como que funciona. É que aí depois a gente tem que ver se dá um jeito de você ver entrar no TikTok aqui também, viu? Pessoal, é o seguinte, toda segunda-feira a gente vai fazer uma live no programa. Ó, a gente tem programa agora. Você viu? Mediunidade sem filtros, sem rótulos, tá? Então, aí pelo casal Chama Cósmica, que é uma casa universalista, pela Estrela de Agni também. Então, vocês podem mandar os conceitos que vocês têm sobre mediunidade, as perguntas que vocês quiserem fazer sobre mediunidade, que a gente vai estar. Hoje nós estamos falando sobre o tema Sou médium, e agora? O que eu faço? Tá? Então, vocês podem mandar aí a história, o testemunho de vocês, os testemunhos em nome de Exu, tá bom? E a gente está desenrolando aqui também pela página da Chama Cósmica do Instagram e o Estrela de Agni do Instagram também. Beleza? Então, só para atualizar o pessoal do TikTok. Se apresenta um pouco aí, quem é você? Quem é a Débora? Ai, quem sou eu? Bom, eu sou a Débora Souza, eu sou terapeuta holística, eu sou sacerdotisa de Umbanda Sagrada, popularmente chamada de Mãe de Santo. Eu prefiro sacerdotisa, mas ok. Sou condutora em rituais de ayahuasca, cacau, medicinas xamânicas, rapé, cachimbo sagrado. Eu sou mestra reikiana, sou iniciadora de magia divina e eu sempre esqueço alguma coisa. Ah, sim, eu sou benzedeira do útero sagrado também, iniciada através do 13º rito Munaiki, de guardiã do ventre sagrado. Então, Tá bom, né? tá ótimo, né? Né? E na nossa casa também no Chama Cósmica a gente tem o desenvolvimento mediúnico, a gente tem os rituais de ayahuasca de cacau, inclusive no sábado agora a gente vai ter o ritual de cacau na força das egrégoras de Lilith, Maria Madalena e das pombagiras, para trazer aí a libertação, né, a cura do ventre primordial. E é isso, por enquanto é isso. E a gente tem os rituais de ayahuasca também, que são bimestrais. Então a gente tem ritual de ayahuasca bimestral e ritual de cacau bimestral. Tá bom? Acompanha aí o nosso calendário. O calendário do Chama Cósmica e também do Estrela de Agni, que também o pai Ricardo tem desenvolvimento mediúnico na casa dele, e ele também é iniciador, inclusive ele também é o meu mago iniciador, tá bom? Então fala aí também do seu trabalho, pai. Nós fizemos uma entrevista agora, quinta-feira passada, ficou muito Sim, legal, lá na Web bom Rádio mesmo. ABC, que é Web Rádio ABC WRA, tá lá no YouTube. Você dá umas conferidas lá, que lá tem o começo dessa continuação, O né? começo de tudo. Começo de tudo, Vamos colocar depois o link lá no Instagram para vocês, tá bom? que ficou muito legal.
E eu quero dar um bom Pô, dia ficou bacana mesmo. para todos no meu Instagram aqui. Flávia dando um bom dia aqui para nós. Seja muito bem-vindo. É a Flávia Paula, Yara. Flávia Yara. Flaviana, É Flávia, a isso mesmo. maravilhosa. A Flávia tá com a gente desde o início de tudo também. A Paula, Elbiano, Paula, Rodrigo Radial, Fernanda Rodrigo, Pereira, Fernanda, Pereira. e assim vai. Rodrigo, beijo, Fê. Beijo, Flávia. Flávia, parceirona aí também nossa, da nossa casa, graças a Deus. Beijo aí pro pessoal do Instagram, Fernando Magalhães. Saudade, hein, seu Ogan, sem vergonha, não veio mais tocar aqui. Eu cobro, Ao eu vivo cobro ainda. no Instagram mesmo, na rede. A Flávia é a dos bolos. É também. Aí tem a Isabel que também é dos bolos, viu? Aí Uhum. ele, vou aparecer, é bom mesmo. Senão eu chamo seu tranca-rua pra você. Tô brincando, Fê. Beijo pra você, viu? Fernando é o Ganzão também, parceiro nosso. Também tava desde o início, desde a primeira gira da nossa casa. Ele Ó, foi lá tocar pra gente gentilmente. E o Gan, muito legal. que Ah, o legal. Rodrigo, gratidão, Rodrigo. Ótimo dia pra você também. Gratidão aí pelo apoio. Gente, eu tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui, então se eu falhar em alguma coisa, por favor, se vocês me ajudem, tá? A Se- crítica só é construtiva quando ajuda a gente a crescer. ó, Também, quando for, também vamos lembrar disso. quando for mandar alguma pergunta, alguma coisa, você manda no balãozinho do lado do Instagram, onde tem um ponto de interrogação. E aí você vê melhor, Ah, boa. entendeu? Porque se você mandar aqui no normal, às vezes sobe e não vê. Quando você manda nesse balãozinho onde tem um ponto de interrogação, ele sobe, ele fica na sua visão melhor. Boa, pai. Tá, então, a gente estava falando aqui dos vários tipos de mediunidade, né? Até anotei um negócio aqui. A incorporação. A incorporação, que é a queridinha das mediunidades, né? É, Porque a incorporação é o quando a pessoa dá pirueta, né? Que ela, como é que é? Ela incorpora Xangô e quebra pedreira, né? Esses é, negócios assim. Assim, é só assim que a pessoa está incorporada, entendeu? Então, assim, brincadeiras à parte, porque todo mundo sabe que é um assunto sério, tá bom? Mas não precisa ser rígido, né? Então a gente pode levar a exatamente. nossa espiritualidade de uma forma tranquila, de uma forma leve e sem espantar ninguém, porque o assunto é sério, mas não precisa ser pesado, pode ser leve. Então eu percebo que a mediunidade ela vai mudando muito conforme o tempo vai passando, né? A gente tem vários contextos históricos aí em relação à mediunidade. Antigamente, as pessoas relatam muito que a mediunidade era muito sofrida mesmo, né? O Uhum. pessoal incorporava, demorava muito para desincorporar, e tinha algumas situações em que o pessoal incorporava e aí se machucava, né? E tudo mais. Antigamente, eu também percebo que tinha muito mais médiums que não eram conscientes, né, de médiums inconscientes e tudo mais. Eu percebo neste momento que essa manifestação mediúnica ela vai mudando. Sim, É como se a gente pegasse, por exemplo, as mesas girantes, né, lá da época de Allan Kardec, que eu sou formada no. Posso falar de Kardec, porque eu trabalhei 10 anos no kardecismo, a minha formação mediúnica é pelo kardecismo, a partir de 24 anos, então tem 19 anos que eu tô aí na caminhada. Você tem quantos anos, pai? 35. A gente tá ficando velho, hein? Só um pouquinho, né? A gente tá ficando velho. Então, assim, a gente tem, não somos donos da verdade, mas a gente tem um certo know-how para falar sobre isso, não apenas sobre os trabalhos em si, sobre o conhecimento, mas também pela experiência que a gente tem, tá? Então, o que eu percebo em relação às manifestações mediúnicas é que a gente tinha, tá, pegar esse exemplo do Allan Kardec, né, que a gente tinha as mesas girantes, que foi onde era necessária essa manifestação mais materializada da espiritualidade, meio que falando assim, ó, o espiritual existe, nós estamos aqui, e existem pessoas que são intermediárias
entre esse plano material, que é o que vocês estão vendo, e entre o plano espiritual, que vocês não estão vendo, mas que ele existe. Exatamente. E a gente está aqui para mostrar isso. Porque como que você vai explicar, por exemplo, uma mesa que gira e ela dá batidas e dá respostas daquilo que as pessoas estão perguntando? Então, Exatamente. são fenômenos espirituais que eles começavam a acontecer que não tinham uma explicação material, né, para isso. E fenômenos, não fenômenos paranormais, mas fenômenos inteligentes, de uma manifestação inteligente. Tanto que aí o próprio Kardec, que era cético disso, começou a estudar sobre o assunto e trouxe aí a codificação, né, o Pentateuco da doutrina espírita, e a gente tem o espiritismo que está aí até hoje. Dentro de tudo isso, as próprias manifestações mediúnicas também dentro dos terreiros, da Jurema, do Catimbó e tudo mais, elas também vão mudando. Sim. Né? É uma Porque evolução, né? exatamente essa palavra. Se a gente compreende que a espiritualidade ela traz informação sobre evolução, não tem como a gente não compreender que a mediunidade ela também muda. E quando a gente fala evolui, dá a impressão que é melhor ou para pior. Não é sobre isso, tá, gente? É mudança. A gente mesmo não evolui? Sim. Se a gente Muito. observar a natureza, né? Se a gente observar a natureza, uma árvore, antes de se tornar uma árvore, ela não é uma semente? E antes de se tornar semente, ela já é alguma coisa também. Porque a Sim. semente não veio do nada. Então, nada se cria, tudo realmente se transforma. Então, se a gente observar a natureza, a gente já vai compreender várias coisas que a gente pode levar aí para a nossa vida como aprendizado. Então, Sim. se eu tenho uma semente que ela evolui, a partir do momento que ela é cultivada, né? Ela evolui para alguma coisa, ela evolui para uma flor, ela evolui para uma árvore, enfim, para um alimento. Por que a mediunidade ela também não vai mudar? Por que a mediunidade ela também vai ficar sempre da mesma maneira? Ninguém está falando aqui que é sim ou não, tá? É só para a gente refletir. Vamos pensar sobre isso? Vamos sair do lugar do médium, se a gente se reconhece como médium, do médium que aceita tudo, do médium que a pessoa falou, tá falado, eu li um livro, eu sou especialista. Não. Vamos sair desse lugar para a gente entrar num lugar mais filosófico. E o filosófico não é do chique, não. O filosófico, a filosofia, é uma sabedoria que leva a gente a pensar. Então, vamos sair desse lugar do médium, né, assim, fechado na caixinha, e começar a ser um médium pensante. Então, beleza, eu li um livro, né, sei lá, de não sei quem. Ok. Nossa, eu li o livro, porque o que a gente ouve assim, né? Eu li o livro do fulano de tal e tá escrito isso lá. Ok, mas faz sentido para você? Faz sentido para você o que tá escrito lá? Porque você Exatamente. lembra que se não bater aqui, não faz sentido, tá tudo bem. A gente vai deixar aquela verdade, né? Porque a verdade também é muito relativa. A gente vai deixar aquela verdade para quem vai funcionar aquela verdade. Então, se para mim, por exemplo, a minha verdade é trabalhar com um guia espiritual, eu pensando que eu estou irradiado por ele, qual é o problema? Nenhum. Se eu pensar que a minha realidade é trabalhar com um guia telepaticamente, nossa, aí pronto, aí o pessoal, nossa, telepaticamente, ué, mas não é uma Mediunidade. mediunidade? O guia espiritual, ele não manda ondas telepáticas, eletromagnéticas para o nosso mental, da onde a gente vai codificar essa mensagem e passar para a pessoa que está ouvindo? Sim, com Não certeza. é? Será que não é possível? Não é assim que a gente se comunica muitas vezes? Sim. Aqui, não é assim também que a gente pode canalizar, né? Que aí já vai até o canal, o próprio nome já diz. Se tornar o canal de uma mensagem que está vindo de um ser, sei lá, de um outro lugar, de uma outra dimensão, para nós, para a gente. Mas como é possível? É possível. Sim, e muito. É possível. Se faz sentido para você, é possível.
Ah, mas eu acho que eu tô ficando doida. Vamos ser doido junto, que tá na hora da gente começar a ser doido junto. Porque quando a gente começa a falar as nossas doidices, a gente percebe que tem um monte de gente doida junto com a gente, e a gente Pior. não se sente sozinho dentro das nossas loucuras, tá? Mas vamos lá, falando mais sério. Se eu consigo silenciar e fazer essa conexão com qualquer tipo de ser que está em qualquer lugar desse planeta, nessa ligação, através dessa tela quântica, através dessa rede, né, dessa grande rede quântica, por que eu não posso captar uma mensagem dele? Por que eu não posso canalizar uma mensagem dele? E repassar para outras pessoas? Por que eu não posso captar essa mensagem para mim, para utilizar na minha vida, sei lá, como uma orientação? Por que não? Para onde que vai a nossa teoria da tela quântica, da rede quântica? Que nós estamos todos interligados e a gente está passando informação um para o outro a todo momento. Exatamente. Por que Bem não? colocado. Se você não acredita, só apenas pensa. Por que não? Só isso. Só vou deixar essa sementinha aí da dúvida na sua cabeça. Sabe por quê? Porque quando a gente não. Quando a gente já tem um conhecimento fundamentado e não precisa aprender nada, a gente já não tem mais propósito. Acaba tudo. Pelo menos eu sinto assim. Eu entendo dessa maneira. Se você não tiver Acabou. propósito, não tem. Não tem propósito, não tem objetivo, acabou. A partir do momento que eu tenho o meu conhecimento, a gente não está falando de evolução? A evolução não é para bom, é para ruim, tá? É mudança, é transformação. É quando a gente entra nessa palavra evolução, que aí vem também de muito dogma religioso, a evolução tem que ser evoluído. O que é ser evoluído? O que é ser evoluído? É não fazer mal? Não fazer mal é a nossa obrigação. E o que é mal? O que é mal dentro de uma teoria relativista? Porque o mal que pode ser mal para você pode ser bom para mim. E aí, o que é? Então, Exatamente. assim, existem muitos pensamentos que podem levar a gente não a uma evolução da maneira com que essa evolução foi colocada para nós. Porque eu tenho que evoluir, mas evoluir para quê, para onde e de que maneira? Evoluir, tá? Evoluir para ser mestre ascensionado, será que a minha caminhada de evolução é ser mestre ascensionado? De repente, a minha caminhada de evolução é para ser um Exu. Então, o Exu não é evoluído? A pombagira não é evoluída? Porque trabalha no polo negativo? Entende? Então, é sobre isso. Então, quando eu me reconheço como médium, eu já preciso também me colocar no lugar de uma cabeça pensante. Por quê? Porque se eu não for essa cabeça pensante, qualquer espírito que chegue e coloca qualquer ideia na minha cabeça, eu aceito. Exatamente. E qualquer pessoa que chegue e coloca uma ideia na minha cabeça, eu aceito. E onde que eu estou transformando nisso? Então, a evolução, vamos tirar esse conceito de evolução, de ser melhor, de ser uma pessoa melhor. Não, evoluir dentro do que eu tenho para evoluir. É transformar a minha realidade de ontem para hoje. Que já é O muita que eu coisa. mudei de ontem para hoje? Não mudei nada? Beleza, então vamos trabalhar para mudar alguma coisa, porque a mudança, ela vai acontecer. Médium, deixa eu dar um recado para os médiums, porque médium é assim, eu não quero ser médium. Amor, você é médium. Todos É nós simples estamos. assim. Do mesmo jeito que a gente enxerga, que a gente fala, que a gente cheira, que a gente sente, né? As coisas, a gente é médium. Todo mundo é médium, tá? A diferença é o que a gente vai fazer com essa mediunidade, para que a gente é médium, porque a gente veio como médium para alguma coisa. Nem todo médium é de incorporação, nem todo médium é de canalização, mas a sensibilidade individual a gente tem. Porque isso tem a ver com energia. E nós somos seres energéticos. Aqui na Terra nós somos seres materiais, mas também somos seres energéticos. Por que é tão difícil de acreditar nisso, se a própria lâmpada que a gente acende através de um interruptor está conduzindo energia para aquela lâmpada e a gente não está vendo? Se a gente acredita em Wi-Fi, por que a gente não acredita na energia? Se a gente sente que às vezes alguém chega perto da gente
e dá aquele arrepio, ou aquela sensação boa, aquela sensação ruim, e a pessoa não fez nada simplesmente pela presença dela, por que eu não vou acreditar em energia? E então a gente precisa sair desse conceito, dessa cegueira voluntária que a gente está, de não querer aceitar a nossa essência, de não querer aceitar a nossa sensibilidade natural. Então, cada um de nós tem uma sensibilidade natural que pode ser chamada de mediunidade ou não. A sensibilidade natural é simplesmente a maneira como nós sentimos o mundo ao nosso redor. E isso pode ser para bom, pode ser ou não. O que é para bom ou para ruim? É quando a gente se sente bem ou quando a gente se sente mal. Não é para bom ou para ruim do jeito que o outro está falando. Tudo bem? O que você acha? Você É acha, isso pai? mesmo. É isso mesmo. A evolução é para todos, né? E outra, você quer se libertar, é só você estudar. Não se apegar em dogma. Estudar, 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 estudar. Pensar, né? E pensar um Estudar e pouquinho fora da pensar, né? caixinha, né? Muito de nós, muitos médios, muitos filhos de santo que a gente tem, pensa muito dentro da caixinha. E não sai da caixinha e olha para dentro da caixa. Eu estou aqui dentro do problema e olho para dentro dele. Se eu sair dele, eu vejo que tem solução mil vezes a mais do que quando você está dentro, né? E aí a pessoa às vezes sofre porque fica dentro da caixinha e não sai dela. Fica ali preso, naquela lacuna, sem saber o que fazer. O que eu vou fazer? Então, tem que pensar, tem que sair da caixinha e olhar para fora. Então, nós temos 360 graus em volta, né? Então eu consigo ter Não é 360. só um, né? Não é só um aqui na frente, não. Eu tenho um horizonte amplo. Então, se eu tenho um horizonte amplo, eu consigo ter um resultado amplo também. Mas eu tenho que dar o primeiro passo, né? Se eu não der o primeiro passo, não vai. Se eu não sair da nossa. Aquela que você é ignorante, aquela que você não tem conhecimento, que você não quer escutar o outro, que você não quer ir buscar a resposta correta, aí é uma ignorância. Então aí você se afunda e fica nesse anos e anos e anos sofrendo, né? E tudo é uma evolução, tudo. Desde de uma formiga até um elefante é evolução. Porque são seres da natureza que evoluem. Não tem nada fica estático. O planeta não fica estático, o universo não fica estático. Ele vai se movimentando, ele vai se evoluindo. Ah, mas demora. Não é fácil a evolução. Não é fácil. Mas a gente tem que começar. Se não começar, não faz. Né? Se não começar, não faz. Pegando esse ponto, né, eu comecei em 90, mais ou menos. Não 90, não. fala as datas, não fala que a entrega é Ah, nós. eu vou me entregar. E aí tinha a mãe de santo puxava os obsessores, né? Puxava na mão assim os obsessores. E quando ele descia, quando vinha o obsessor, pá, se batia todo, se machucava tudo. Hoje eu não vejo mais isso. Hoje nós Eu tiramos lembro, eu lembro dessa época. e aí tinha guia que ficava tipo 6, 8 horas incorporado, 10 horas incorporado, Às vezes dias. É às vezes verdade dias, mesmo. É entendeu? sério. Hoje não tem mais isso. Por quê? Porque evoluiu. Hoje não há necessidade de um guia ficar incorporado todo esse tempo, né? Para ir para médio comer, ela tinha que ficar meio termo ali para não deixar a médio, né, sozinha. Então, quem viveu essa época sabe do que a gente fala. Olha que Sim. experiência. Mas hoje não precisa disso. Hoje você faz uma desobsessão só num piscar de olhos, né? Você não precisa mais ficar horas e horas incorporado. É Faz um desnecessário. transporte, né? Exatamente, faz um transporte na velocidade, né? Então hoje tem facilidade. Eu falo para os médicos, hoje vocês estão no céu, vamos dizer. Hoje vocês estão no céu, Estão na Nutella, estão na Nutella. porque naquela época, ou você aprendia, e não tinha internet, não tinha, para você pesquisar alguma coisa era difícil, você ir na biblioteca era difícil, não tinha, assim, o Não, acervo não, que não tinha tem, nem livro. Não não tinha tinha, livro falando sobre isso, não. não tinha nada. Então, hoje tem tudo, tá tudo aí, ó, de mão beijada para todo mundo, né? É só ir buscar, é só sair da caixinha e ir buscar, né? É só abrir a mente e falar, opa, eu tenho 360 graus no meu horizonte que eu posso explorar. É você explorar o seu interno, o seu conhecimento, aquilo que está vindo no seu mental. Porque Deus manda toda hora uma informação. Toda hora, toda hora. Mas aí, às vezes, a gente ignora, né?
E nessa ignorar você passa. Mas aí muita gente, que nem vem no oráculo falar o quê? Ah, eu quero macho. Ah, eu quero fêmea. Eu não quero evoluir. Muito raro alguém chega, ó, eu preciso evoluir. O que que eu preciso fazer? Isso é uma realidade. O que que eu preciso fazer? Vários eu pergunto, já falei, ó, você tá vindo atrás de macho, de fêmea. Você não quer saber de evoluir, não? Ah, não, agora não. Então vai ser que hora? Quando você tiver. Quero riqueza, né? Quero. Isso quando Exatamente. não pede outras coisas, pior, né? Exatamente. Então, você vê como é que é a Quero ignorância. tombar o outro, quero tombar o inimigo. O Wellington, ainda bem que eu gosto de ler, gosta mesmo, né, safado? Exatamente. Mas você vê, a leitura também ela é um aprendizado e ela desperta dentro de nós muitas coisas que às vezes a gente não ignora, né? Então, o conhecimento é libertador. E muitos de nós ficam presos nisso, né? Ah, eu sou médio e agora o que que eu faço? Eu vou morrer. Ah, eu não vou, eu não sei o quê. Então não tenha medo. Vai lá, paga para ver, vai no terreiro, vai num lugar bom, vai no, né? Vai no lugar confiável, vai sentir a Vai na mesa energia. branca, né? Vai a algum lugar, em algum lugar. Exatamente. Eu já fui evangélico, já fui católico, mas eu me encontrei na Umbanda, né? Já fui no Candomblé, já fui na Quimbanda, já fui um monte de lugar para mim sentir, para me conhecer. Então, isso é o legal, é o interessante, né? Ah, mas você ficou pulando. É, para me saber como é que eu vou falar hoje, como é que eu ia falar hoje se eu não fosse lá e pesquisar, e estudar, e olhar, e sentir aquela energia, ver qual que é o fundamento daquele processo, qual que é o fundamento do candomblé, qual que é o fundamento da quimbanda, qual que é o fundamento da umbanda, qual que é o fundamento da católica, da evangélica, assim vai. Então tem várias vertentes. Tá errado? Não. Cada um segue aquilo que tem que seguir, né? Então é muito interessante isso. E esse é o recado, né? É você ir onde você se sente bem e estudar. E não deixar ninguém tomar conta da sua vida ou falar o que você tem que fazer. É você tirar a própria conclusão. Quando você pisa no terreiro ou você vai no oráculo e alguém fala, ó, você virou médium. Opa, bom, você virou médium, não, você é médium. Virou médium. É, Eu virei médium. Eu descobri que eu sou médium. exatamente. E agora? Vai lá. Opa, vamos ver qual é o caminho que eu tenho que seguir. Às vezes você vai ser médio também na católica. Nada impede de a espiritualidade usar você na católica. Eu me afinindo com a católica ou com a evangélica. E tá tudo bem. Você não pode ficar, né, olhando para um horizonte só e acabou. Com um ponto fixo lá na frente. Então você tem que abrir o mental e abrir o seu leque, que tem 1000 opções, e seguir. Para depois você falar alguma coisa. Opa, não, eu não gostei da Umbanda, eu gostei da evangélica. Ah, eu não gostei da evangélica, eu gostei da católica, e assim vai. Porque você veio para fazer alguma coisa nessa terra, não foi só para comer, beber e dormir, não. Como diz, né? Ah, não quero mais. Quero ir embora daqui agora. Exatamente, como dizem, né? Nós não estamos aqui de férias, como dizia o mestre Rubens, né? Nós estamos aqui a trabalho, para aprender, para Como levar é para o que é planeta. liberdade condicional? É, exatamente, liberdade condicional. E quando morrer, nós vamos trabalhar para um Deus lado quiser. e para o lado, como dizia o mestre, né? A gente já sai daqui empregado para outro lado. Pode ficar tranquilo que nós não vamos ficar desempregados. CLT total. Verdade. Mas é É, muito então. interessante isso. Essa questão do escolher um lugar, né? A gente estava falando sobre a energia. Tá. Às vezes as pessoas ainda se. Às vezes as pessoas, o pessoal tá participando aqui. Ah, eu sou pura luz, energia, que a gente estava falando sobre energia, né? E, Eu sou pura luz, energia. Quem que colocou aqui, gente? Deixa eu ver. Acredita em reencarnação, Carlos. Ah, legal, legal o pessoal participando aqui do TikTok, hein? Bacana, gratidão aí, gente, pela participação. Eu sou pura energia, consciência, átomos e biologia pura. Ó, o pessoal tá científico. você viu? Você viu? Desculpa aí. Mas é verdade mesmo, né? Não é, cada célula do nosso corpo já é um universo por si só e está envolto de várias energias, né? É, Então, você, você falou, quando você amanhece o dia, o que que você faz? É a primeira coisa, né?
você dá um bom dia, Pega o você celular? pega o celular, você faz uma oração, né? Você dá um bom dia pro sol, pra lua, pra chuva, ou você só xinga, né? Isso já muda o seu dia, isso já deixa você cristalino. Quando você dá um bom dia pro sol, pra chuva, que seja, né? Pode ser um dia chuvoso. Nossa, que maravilhoso essa chuvinha gostosa. Você já está mudando a sua percepção. Já é uma mediunidade. Quando você agradece pelo que você acordou, pelo que você está fazendo, pelo que você vai fazer durante o dia. E aí tem gente que, essa chuva, nossa, e não sei o quê, esse sol forte, e não sei o que, começa a xingar isso, você abaixa a vibração. Abaixou a vibração, acabou. Entra coisas que não prestam. Aí seu dia fica ruim mesmo, né? Exatamente. E aí a gente pensando nisso em relação à sensibilidade, à mediunidade propriamente dito, o universo ele não entende a frequência, o nome, aliás, o universo não entende o nome das nossas emoções. Ele Sim. entende a frequência energética que é ocasionada através dessas emoções. Então, Exato. quando a gente sobe um pouco mais esse nível de emoção, vamos colocar o sobe 10 que fica mais fácil, né? Porque deve ter uma outra forma de metragem também, mas é porque a nossa mente limitada compreende aqui. Mas quando a gente sobe um pouco mais essa frequência, então a gente fica mais apta a captar frequências mais altas. Quando a Exato. gente baixa muito essa frequência, a gente fica mais apta a captar frequências mais baixas. Então, assim, a gente vai sim, como pessoa sensível, como médium, seguidora nova, desculpa, como pessoa sensível, como médium, entrar em contato com diversas realidades que estão de acordo com a minha afinidade energética naquele momento. E o que vai levando a isso, né? Todo mundo tem o seu dia com o pé esquerdo, né? Sim. Todo mundo tem. A gente tenta não descambar muito lá muito para baixo. Mas todo mundo vai ter o seu diazinho com o pé esquerdo. Mas se pelo menos eu tenho uma rotina consistente de acordar. Mas eu acordo mal-humorado. Será que a palavra é essa? Será que é o acordar mal-humorado? Ou eu acordo mais introspectivo? Porque aí eu vou dar uma dica para vocês também, a gente, né, pai, ó, vê o que você acha. Se eu acordo todo dia mal-humorado, é sinal que eu não tô indo para um lugar muito bom, não, quando eu tô dormindo, viu? Exatamente. Quando a gente acorda, a gente precisa analisar, sentir, sabe, as nossas emoções, como que elas estão, como elas estão. Porque mas eu não lembro o que eu sonho. Não precisa lembrar, 90% de nós não lembra o que sonha, mas alguma coisa a gente vai fazer. Então, se eu acordo todo dia muito cansado, muito mal-humorado, muito estressado, muito vibrando numa frequência muito baixa, eu preciso dar uma atenção para isso. Eu preciso ir lá, sei lá, tomar um banho de erva, fazer uma oração antes de dormir, para eu ver, né, para eu tentar ir para lugares mais legais, então não é normal. Então, assim, ficar numa frequência, ter um dia no pé esquerdo é uma coisa. Agora, ficar nessa frequência do pé esquerdo Eu, muito tempo é outra coisa. E isso vai fazendo com que também, conforme a gente baixa muito a nossa frequência, vai incrustando o nosso campo vibratório de energias mais densas, onde a gente vai se fechando meio que dentro de um ovinho de energia, onde quem acredita, mentor, guia e tudo mais, onde eles têm mais dificuldade de mandar energia, de mandar não, eles não têm dificuldade de mandar, mas eles mandam energia, a gente tem mais dificuldade de receber essa energia no nosso campo, justamente para tirar a gente dessa frequência muito negativa. exatamente. Sem contar também que quando eu vibro muito tempo nessa frequência negativa e essa energia vai densificando em volta do meu campo vibratório, também me leva a vícios de comportamento. Sim. Então vamos lá. Ter mau humor também pode ser um vício. Ter pensamento negativo também pode ser um vício. Exato. Fofoca é um vício. Eu estou falando de comportamentos, tá? Não estou falando de vício material, porque aí é do problema de cada um, ok? Falando vício de comportamento.
Então, tudo isso gera energias. E essas energias vão levar a gente para algum lugar. Então, para onde. O que, que é a tal de cuidar da mediunidade, cuidar da energia? Cuidar da nossa energia é autocuidado. Então, cuidar da nossa energia está mostrando um lugar para onde a gente quer caminhar. E isso não depende de ir em algum lugar, não depende de você trabalhar incorporado com quem quer que seja, não depende de nada disso, depende simplesmente de cuidar de você. Porque a Exatamente. mediunidade ela é um caminho para dentro que nos ensina a cuidar da gente. Então, aí me explica uma coisa. Quem conhece energia, vamos lá, falar um pouquinho só de Umbanda, né? Energia de preto velho. Energia de preto velho é uma energia de uma frequência, sim, mais alta. Sim. É frequência. A gente tá falando de frequência, tá? Aí eu sou uma pessoa que eu acordo mal-humorada, eu acordo chutando cachorro, passo o dia falando mal das pessoas. Enfim, tenho toda uma rotina meio perturbada na minha vida. Aí eu chego no terreiro e quero incorporar o preto velho. Aí eu fico, não, mas é que eu não tô sentindo nada, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, é que o preto velho não chega pra mim, é que não sei o quê. Gente, é frequente. Ah, mas eu fiz o preceito de 24 horas. Eu vou abrir um parêntese para falar sobre preceito. O preceito, ele é um treinamento para a gente tentar levar esse costume para nossa vida. Porque o preceito, ele não é só não comer carne. Sabe por que a gente não come carne? Eu como carne. Você come carne, pai? Como? Eu como carne. Eu gosto de carne. Não é tanto quanto antes, mas eu como carne. Porque o meu organismo não consegue ficar sem carne. Como carne, Mas como a gente fruta, como não. tudo. Não é? Sarapatel, tudo que é bom. Parapatel. A Ana deve estar aí, meu Deus. Baião de É dois. fígado, sarapatel, coração, tudo a gente come. Então, o meu organismo pede carne, tá? E, o Wellington, besta. Carne de soja também, Wellington. Eu também como carne de soja. Carne Palhaço. de sol. De soja, de soja. Soja. A proteína de soja. Tinha que ser, né? Tá, mas sabe por que a gente não come carne? Tudo tem um fundamento. Tudo que a gente faz tem um fundamento do preceito. Porque a carne, ela leva de 24 a ser digerida dependendo do de cada um. E o nosso organismo, a carne, ela vai para o estômago, que está ligada ao nosso plexo solar e ao nosso chakra umbilical. Se eu como carne, o meu organismo ele vai estar atento para digerir aquela carne, o que vai me dificultar o contato, não, o contato com essa frequência diferente para incorporar em mim. Entende? Então, tem um fundamento, não é porque carne é errado, não é porque nada disso. Ah, mas por que não pode fazer sexo? Porque sexo é sujo, no que a igreja colocou. Vamos, né? Sabe por quê? Que é melhor? Não é proibido, é que é melhor. Uma coisa, amor, é você transar com a sua esposa, com o seu marido. Outra coisa é você, né? Fazer o date no Tinder a semana toda. E tá tudo bem, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Não é sobre isso, tá bom? Mas são coisas diferentes. E quando também eu tenho uma relação sexual, mesmo que seja com alguém que a minha energia já está equiparada com ela, eu estou estimulando o meu chakra básico. E também eu estou compartilhando dessa energia com outra pessoa. Então, no preceito, o melhor eu estar com a minha energia para eu receber o meu guia espiritual. Ninguém está falando que é errado. Muito pelo contrário, sexo é energia criadora do universo. Tá bom? Aí, então, mas aí a bebida, ela vai entorpecer os seus sentidos. Ah, mas não é isso que o Exu faz? O Exu não bebe, ele esteriliza. O Exu não fuma, ele defuma, tá? Então, os guias espirituais, eles não usam, eles não comem dessa maneira que a gente coloca, na maneira humana que a gente coloca. O guia espiritual, ele vai manipular a energia dos elementos para atuar no plano físico. Porque no plano espiritual ele não precisa dessa energia desses elementos, porque eles têm outros tipos de energia.
No plano físico, para lidar com matéria, ele precisa da energia desse elemento. Para dar um passe em alguém que está com a energia incrustada, então, se ele dá uma baforada, vai mais rápido do que se só ficar assim. Que isso também vai ajudar? Vai. Mas dando uma baforada com o charuto, vai facilitar. Isso é física, né? É física, entende? Então, assim, preceito. Ah, mas eu não comi carne, eu não transei com ninguém, né? Vamos falar para adulto, que eu acho que tem adulto aqui, né? Não transei com ninguém, não bebi bebida, mas catei o coreto lá de falar mal da vizinha que energia é essa? Briguei, chutei o cachorro, acordei de mau humor, passei com o pé esquerdo o dia todo, estou de preceito. Parabéns. Então, não tá. Ah, mas tem adversidades no dia do trabalho? Tem pra caramba. A gente vai conseguir ficar numa frequência super alta sempre? Claro que não. Porque a gente está na Terra e a Terra nem vibra isso. E a gente vive em equilíbrio aqui. Não dá nem pra gente viver muito alto e nem viver muito baixo. A gente tem que tentar o caminho do meio. Se eu tô conseguindo ficar nesse caminho do meio, já tá ótimo. Mas a questão é, eu preciso me tornar consciente das minhas ações, porque são as minhas ações e os meus sentimentos que geram energia. E disso não tem como você escapar. Né, pai? Exatamente. E uma coisa que eu falo, pegando esse ponto, é que nem quando você come, né? Você come uma coisa agora, vamos supor, você come uma coisa, ela está estragada. Ela não vai responder agora. Ela vai responder amanhã, depois de amanhã, no terceiro dia, no quarto dia. Ela vai dar aquela diarreia. Mas ela não vai dar agora. Você fala, nossa, aí você comeu a última coisa. Por exemplo, daqui 4 dias, você comeu uma coxinha. Você fala, nossa, foi a coxinha que estava estragada. Mas você esqueceu que você comeu lá atrás? Às vezes não foi a coxinha, foi outras coisas que comeu que deu a diarreia. Será momento. que foi a coxinha? Exatamente. Então, a energia é mais ou menos isso. Às vezes você começou na segunda-feira brigando, na terça, na quarta, na quinta, aí na sexta você ficou de boa, no sábado, eu não briguei. Não brigou naquele dia. Mas e na segunda que você veio trazendo? Porque a energia, ela vem vibrando. Se você começou vibrando, ela vem. Até ela dissipar, ela Se vai eu demorar não um dou o pouco. jeito nela, ela vai indo, né? Ela vai indo. Então, às vezes, não é aquilo que você está fazendo naquele momento. É aquilo que você fez no momento anterior. Dias Tá anteriores. plantando antes, Tá verdade. plantando antes, entendeu? Boa. E muita gente não fala, acha que não, hoje eu não fiz. Hoje eu não briguei. Ué, mas por que eu não estou sentindo? Porque você fez lá atrás. Então, isso Você é uma resolveu lá? constância. Resolveu lá? Exatamente. É uma constância que você tem que sempre olhar. Se eu começar a brigar na segunda-feira, no sábado eu vou estar ruim, óbvio. Mas eu não, na sexta eu não briguei, não importa, você está vindo, né, com a energia baixa. E aí, para você subir, depois você não sobe. Por isso que você não sente o preto velho, você não sente a sua energia, você não sente algo legal. Agora O começa a energia. orixá. Exatamente, o orixá. Você agora começa uma energia de equilíbrio, de bem, tal, para você ver. Se quando chegar no dia da gira, ou no dia do trabalho espiritual, você não joga. Não faz o negócio acontecer. Mas aí você vai falar, mas se eu tiver uma briga no meio do caminho, não importa. Se você tiver uma briga no meio do caminho, beleza. Você não pode abaixar a vibração. Você não pode ficar com uma constância. Porque a maioria de nós, médio, fica numa constância. Briga e fica remoendo aquilo. Remoendo, 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 remoendo. E acha que aquilo é a única coisa que aconteceu. E não é. Tem que dissipar. Né? Então isso é muito importante. Então não é pelo que você faz no dia. É pelo que você vem fazendo durante os dias, né? Se eu quero ser alguém bom na vida, eu tenho que começar a plantar coisa boa. É que nem uma semente, ela não gera da noite pro dia. Ela vai germinar, ela vai crescer, vai fazer um monte de... Tem um processo aí. Né? E se você não cuidar, ela vira podre, uma semente podre, uma fruta podre. Né? Então é bem interessante esse ponto de vista. E a gente tem que olhar para tudo, né? Não pode ficar só olhando no pequeno, na frente, assim, que nem cavalo, que nem burro velho. O burro velho é ótimo, né? Cavalinho. É o cavalinho, Misifia. É gostoso quando o guia fala assim, né? Sim. É o meu cavalinho, Misifia. Mas não é esse lugar que eles querem pra gente, não, tá? Não, ele quer que você evolua, que você Salvou.
Wellington, só por hoje. Só por hoje eu vou brigar uma vez só. É só por hoje os reikianos de plantão aí, cadê os 5 princípios do reiki, né? Só por hoje não vou perder meu réu primário. Só por hoje. Só por hoje não vou esganar ninguém. Tem uma aluna que ela fala assim. Ai, gente, o pessoal é besta demais. Ai, vamos finalizar, pai? Vamos. Olha, passou rápido, hein? É nossa, então, ó, convite aí para todo mundo. Na próxima segunda-feira, peraí que o TikTok tá me pedindo coisas. Quero agradecer a todos que participaram, que deixaram Isso, o seu bom dia, agradece aí. deixaram a sua mensagem, muita gratidão. E se precisar de uma terapeuta, tá aí, ó. Confia nas mulheres. Opa, do Confia, terapeuta também. confia nas mulheres, porque as mulheres têm força também, né? Que nem eu falei no meu penúltimo programa sobre as mulheres, que a mulher está na frente de uma casa, ela não é qualquer uma, não. Né? Então vocês têm, pode confiar, vai atrás, porque a mulher tem poder, a mulher tem empoderamento, né? Ela representa a, a, a cocriação do mundo, sim. Ela representa aquilo que é criado, né? Como as mães geradoras. Então, confia, só confia. Só confia e vai. Gente, eu quero agradecer muito, de verdade, a nossa primeira live aí, que fique registrado nos autos da história, a primeira live dos nossos canais. Gratidão, Pai Ricardo, Gratidão. o Mago da Luz, né? E semana que vem tem nessa não. Ah, a gente tem a live segunda-feira, mas quinta-feira tem seu programa, né? É na outra. Na outra quinta, Daqui 15 dias. É, é não, quinzenal. é quinzenal, é. É, dá 12 dias. De hoje a 12. Isso. Tá? Então, eu quero agradecer o pessoal do TikTok, gratidão, e toda segunda-feira, lembrando que toda segunda-feira a gente vai estar aqui falando sobre esse e outros temas, que o nosso programa é Mediunidade Sem Filtro, Espiritualidade Sem Rótulo, dentro de uma linha universalista, falando do espiritual, e gratidão aí a todo mundo que participou pelo TikTok e pelo Instagram. Gratidão, Fê, gratidão, Rodrigo. Vamos ver se a gente consegue mandar beijo aqui para todo mundo. Que a gente gosta, né? Eu tô gostando de ser garota de programa, viu? Do TikTok, do Instagram. A Wellington, gratidão, beijo, viu? A Aninha, beijo para você. A Flávia, gratidão, beijo, beijo. Quem mais? Bom, beijo. A Fernanda, beijo, gratidão mesmo, gente, pelo apoio, por participar e vamos embora, vamos trabalhar, que é a gente. Vamos trabalhar tá com o que bom? eu prometo. Pai Ricardo, gratidão, viu? Gratidão pela participação e vamos trabalhar aí. Até a próxima segunda, gente. Beijo. Deus quiser. Muito axé. Tchau. Tchau. Axé. Peraí, você finaliza aí? Finaliza. Eu tô finalizando aqui no TikTok também.